vai estar atuando nisso tudo aqui. O primeiro termo disso aqui é DNI, FNI, o segundo termo é IG, comutador de AMI com FNI. Então, esse DNI vai estar atuando no comutador de AMI com FNI. Certo? Então, uma coisa que eu fiz aqui, ó. Essa perdão. Aquela derivada DNI. Então, aquela derivada DNI, ela se distribuiu assim. DNI mais IG AMI. Agora eu estou distribuindo a derivada DMI. DMI, FMI e AMI, FMI. Substituiu isso aqui agora. Mas ainda temos esse termo para trabalhar. Mais IG. AMI. Comutador com DMI e o FMI. Tá? E aqui dentro, de novo, vai aparecer um IG e aqui tem um IG. Então vai aparecer menos G2. AMI. Comutador de AMI com FMI. Isso aqui é do lado esquerdo. Então agora substituir esse termo aqui. Tá? Esse termo aqui virou isso. Certo? Então cada derivada agora foi cuidado. Então agora eu reduzi essa equação a uma equação. Isso aqui, perdão, isso aqui é igual a isso. Perdão, isso aqui é igual a isso. Que é igual a isso aqui. Essas duas linhas são uma mesma coisa, tá certo? Comecei de lá. Bom, então esse termo aqui é zero, porque isso aqui é antissimétrico e isso aqui é simétrico. Então agora eu tenho certeza que esse termo aqui eu posso cancelar. Na aula passada, nós tínhamos visto qual é a regra de derivada atuando no comutador. A derivada de um comutador é a derivada do primeiro comutador no segundo, mais primeiro comutador com derivada do segundo. Vale a regra de Leibniz, né? Para cada linha. Então, eu vou. Agora, quando eu colocar aqui DMI, AMI, eu vou estar produzindo aqui um comutador. Basicamente, quando eu estiver jogando esse termo aqui dentro, eu vou estar produzindo um DMI, AMI. E aí eu vou poder antissimetrizar isso aqui. Aqui, ó, eu vou produzir um termo que vai ser igual a esse. Então, esse termo aqui vai tomar conta desse termo aqui. E depois nós vamos ter esse termo aqui de ordem de G2, né? Então, são esses termos que a gente produziu aí. Então, esse termo aqui é zero. Quando eu abrir esse termo aqui, eu vou... Esse termo aqui, o primeiro termo que vai aparecer aqui, esse termo aqui vai produzir um DMI do AMI. Tá? Isso aqui vai estar... Esse termo aqui tem comutador duplo. O que nós vamos fazer? Vamos poder fazer aqui abrir esse comutador usando essa identidade de agora, né? A, B, C, B, A, C, C, A, B. Então a gente vai ter esses termos. Então, na verdade, esses termos que vão sobrar aqui, então, faz esse exercício, eu deixo como tarefa, vocês completarem esse exercício para mostrar que isso aqui no final de tudo está certo. Tá? Então, deixa eu ver só os termos que vão com qual. Né? Então a gente pegou o primeiro termo ali, né? Que é o DMI, esse termo vai se distribuir em dois, tá certo? Ele vai ter um termo que vai atuar aqui, vai ter um termo que vai atuar aqui no computador, esse termo aqui vai ser semelhante a esse aqui, e depois nós vamos ter esse termo aqui, vai sobrar um termo daqui, que vai bater com um termo daqui, né? Que vai dar justamente, vai cancelar com um termo de aqui. E aí lá no DMIJ ali, nós vamos usar as equações de campo aí também. Então a gente vai produzir aqui dentro uma derivada covariante do A e do comutador. Uma derivada covariante do F, desculpa, o comutador do F. Então, a gente mostra que essa corrente, a corrente de Gauge, através dessa equação, então o que a gente mostra aí é o seguinte: se DMI é a equação de Yang-Mills, né? De forma matricial. DMI é FMI. Então, DMI na verdade, a gente mostrou do lado esquerdo, usando aqueles. O que vocês estão vendo? Lembrem-se
esse F mini que está aqui de novo. DMI ali menos DMI ali, mais o comutador de amigo ali, certo? Ao mesmo tempo tem DMI ali, DMI ali. Essa álgebra de que, exceto esse termo aqui que é zero, essa álgebra de comutadores aqui, tudo isso aqui se cancela automaticamente. Então a gente mostra que se isso aqui é zero, automaticamente essa corrente aqui é a corrente que é correntemente cancelada. Se eu quisesse usar antes de cuidado, perfeito. Aqui é o seguinte, sim, mas só que você teria que ter cuidado que o comutador dessas duas derivadas, essas duas derivadas estão todas uma representação de uma. Se você pensar, isso aqui é isso. Se você usar isso aqui, se você usar essa definição de derivada, é claro que o comutador deriva o DI, tá? IG é isso aqui. Só que essa derivada que está atuando aqui não é isso. Essa derivada que está atuando aqui, ela atua no sentido do computador. Então, se você antissimetrizar aqui em I, naivemente falando, você poderia pensar, isso aqui é antissimétrico em I. Sim. Então, isso aqui tem que ser antissimétrico em I. Perfeito. Eu vou substituir isso aqui por um comutador. Aí você vai dizer, o comutador é F em I. Você está incorrendo num erro, porque a maneira como essa derivada está atuando aqui não é essa. Não é essa. O campo de Gauss não está multiplicando, ele está atuando adjuntamente. Tem chamado a atenção para esse ponto. Então, quando você introduzir fizer esse tipo de raciocínio aqui, não vai funcionar. Por isso que eu estou abrindo essa expressão totalmente. Aquele termo G2 você muda sozinho. Aquele termo G2 você vai ver que quando você abrir o F que está dentro daquela derivada. Então, o que dentro vai ter o seguinte. Essa expressão, você vai precisar ver esse termo. Esse termo aqui também tem um IG, computador de amigo a amigo. Então, aqui dentro você tem termo de amigo a amigo. Você tem IG aqui, mas você tem IG aqui. Tem termo IG2, esse termo IG2 e tem esses termos aqui. Você tem que abrir tudo isso aqui em função do filtro. Então você acha que substitui isso aqui por DMI, ANI, menos DMI, ANI, que é a parte, vamos dizer que a parte seria a deliana, mais computador de amigo a amigo. Então aqui você vai gerar computador de amigo a amigo, você vai ter computador de amigo a amigo aqui. Aqui tem dois termos, né? Aqui vai gerar esse termo, que observa o seguinte, Pedro, quando esse termo aqui entrar aqui, isso é antissimétrico. Esse DNI amigo que vai aparecer aqui é antissimétrico, mas o DNI amigo não é o F mini. O DNI amigo que vai aparecer aqui, ele é o F mini menos o computador de amigo a amigo. IG. Então, quando você colocar o DNI amigo aqui, você vai aparecer com um IG que vai te dar um termo G2 que vai cancelar esse. Esse termo não se cancela sozinho. Só chamar a atenção para o que o Pedro falou. Porque quando o DNI, esse termo tem dois termos. A derivada entra aqui, o computador com isso. Mas esse termo, essa derivada batendo aqui. Quando esse termo entrar aqui, o termo que vai aparecer vai ser esse. E isso aqui é antissimétrico. Então eu vou antissimetrizar isso aqui. Então isso aqui é um meio de DNI a mi menos DNI a ni. Só que DNI a mi menos DNI a ni não é o F mini. É o F mini menos o IG, computador de amigo a mi. Então, quando eu for substituir isso aqui pelo F mini, eu vou necessariamente trazer o IG, vai aparecer um termo com G2 também, com essa estrutura, comutador de amigo a ni com F mini. Mas aqui está aparecendo o comutador de amigo a ni. Tem que usar a identidade bianca. Lembrando que, na verdade, eu tenho que usar isso aqui. ANI, comutador ANI, F mini, mais ANI, computador F mini. Isso é igual. Isso aqui é a identidade do piano. Então, nós vamos produzir um termo desse tipo aqui. Aqui nós vamos produzir um termo que vai ser o comutador de A com A com F. Aqui é o comutador de A com F. Então, junta. Tá? Oi, fala. F mini, computador ANI com ANI. ANI com ANI. Obrigado. Está errado.
só no final. Porque... Mas já filma direto. Não, até mais assistindo foto, a gente fica copiando. Isso aí, né? Qual que você tá? Ele já é obsoleto. E fica boa a imagem, que até leva eu, né? Então, na Entendi. verdade, ele vê melhor. Isso aí. A câmera é chata de você girar. Tem que virar, né? E se o tchau diminuir, como já aconteceu, eu sou obrigado a dar 3h30 de aula de novo. O que aconteceu ontem, eu tive que dar aula de QED de novo, porque algumas pessoas me escreveram dizendo que a aula não estava toda gravada. Eu comecei a constituir os fatos, eu lembrei. Que isso? Ele tem direito, não tem direito comigo, coitado, né? Só ele que filma, né? Aí eu falei, charada. Aí o Denis lá da Bahia falou assim, professor, bem que eu imaginei. Ele já conhece, tchau. Mas aí foi bom, porque eu dei a aula de novo, a aula ficou mais rica, foi uma aula muito mais discutida, valeu a pena. Então, de vez em quando você dormir, me avisa disso, você vai dormir. Eu faço uma aula mais light. Deixa eu falar uma coisa, fala Girard, que agora que você está brincando, eu vou aproveitar porque fiquei muito maluco. Girard, isso. Ele é da Universidade Agristudios de É isso, da Universidade. Ele trabalha no CBP, porque é como o CBPF. O CBPF é esse prédio aqui, é da UFRJ. O prédio do ICPP, basicamente, é da UFRJ. Mas a Universidade Agristudios não é a CISA. Não, a CISA já é uma outra empresa. A universidade é a CISA, a Escola de Doutorado e Trieste, o ICPP eu sei. A universidade não é a CISA. Então, tipo assim, tem o doutorado da CISA e tem o doutorado da universidade. São dois doutorados distintos. O doutorado da CISA vamos dizer assim, tem uma tutela mais internacional. O doutorado da Universidade de Trieste é dentro do Ministério da Pública e Instrução. Ele é vinculado às leis italianas. O da CISA não. Mas esse Girard, ele é da CISA ou dessa aula? Não, olha, ela é uma coisa meio promíscua. Você não sabe o cara de onde é. O cara, a posição, o salário dele sai pela Universidade de Trieste. Mas ele tem cargo no ICPP e o pessoal do Departamento de Física Teórica da Universidade de Trieste, ele fica dentro do ICPP porque o prédio é da Universidade de Trieste. Entendi. E CISA é School, International School for Advanced Studies. A CISA aí, assim, a escola só de doutorado. Eu não entendo o esquema deles, não. A CISA? Tipo, CBPF, Escola de Doutoramento, Universidade. Por exemplo, o CBPF tem um doutorado que não tem nada a ver com a FRJ. Só que no Brasil, o doutorado do CBPF segue as mesmas leis das universidades, tudo MEC. Na Itália, não. A CISA ela tem uma legislação completamente independente. Tanto é que a gente, na nossa época, as teses todas eram em inglês. Hoje, as universidades italianas já admitem as teses em inglês, mas na minha época, os caras que faziam o doutorado na universidade italiana, as teses tinham que ser escritas em inglês. Esse que faz, tem que entender. Não, claro, não. Tese. Eu acho que não. Mas o chinês fazer uma peça. A chinês não sei. Não, coitadinho. O chinês já Buongiorno já era, depois de 4 anos saiu o Buongiorno. Buongiorno. Tá bom, gente? Então eu vou parar um pouquinho aqui. Então, basicamente, o que a gente chegou à conclusão é que a corrente covariante de Gauge, que é essa corrente aqui, que se transforma então na representação adjunta, vamos colocar assim. Essa corrente ela é covariantemente conservada. Então, essa é a lei de conservação dela. Isso aqui é a derivada covariante. Então, isso aqui significa o seguinte: DI, JI, mais IG, comutador de ANI com JI, igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então, essa corrente aqui, DI, JI dela não é zero. Essa corrente, então, DI, JI é menos isso. Então, a corrente covariante de Gauge, ela não é estritamente, não é a corrente conservada no sentido estrito da conservação. Essa lei de conservação aqui é diferente. Essa aqui sim, é a derivada temporal pura mesmo. Isso é a derivada, o DDT do J0, é diferente. A lei de conservação deveria ser essa. Então, a nossa questão agora é quem é a corrente que é estritamente conservada. Então, a corrente covariante é covariantemente conservada, mas isso aqui não é exatamente uma lei de conservação, no sentido estrito. Eu não consigo isolar a derivada temporal. O DDT dessa corrente, o D0 de J0, não vai mudar a lei de conservação, que é menos a divergência de J, para poder fazer a lei de conservação. Tem esse termo. Então, a discussão que a gente tem agora é que há duas correntes com duas leis de conservação distintas. Vamos interpretar isso, tá bom? Isso aí depois se reproduz, né?
se repete na gravitação com a discussão do que é o tensor de energia no momento da gravitação. É o covariante, é o espírito, né? Então essa discussão do que é energia na gravitação é uma discussão basicamente atual até hoje. Até vamos fazer um seminário com o professor cubano que está aqui visitando a gente, Hugo, ele vai fazer um seminário, esse Marcos semana que vem, sobre uma discussão bem interessante sobre o que é realmente a definição de energia em relatividade geral, que no fundo está ligado a essa discussão. Então, termina esse cálculo aí, o Pedro chamou a atenção desse fato aqui, que esse termo de G2, ele não se cancela, porque olhando assim, realmente, G e G se cancela, G2 deveria se cancelar sozinho, mas não. Mas sai termo de G2 daqui também, que vai bater com isso aí, usando essa identidade de Bianchi, tudo isso. É só uma questão de mexer com álgebrazinho, tá bom? Vamos dar um intervalo, são 15 vai ser, vou dar um intervalo até 6, depois eu dou outro intervalo. Fala, Eduardo. A corrente de um elétron, organiza para mim. E a corrente do quarto? Do quarto? É a mesma coisa. Quer dizer, vamos discutir isso aqui. Se eu colocar, por exemplo, um quarto, uma certa representação de S, na representação 3 de S3, qual é a corrente do quarto? Vamos colocar aqui o caso do S3, seja a corrente dos elétrons, o eletromagnetismo e a corrente de quarto com S3. Vamos comparar essas coisas. Depois, pessoal, do intervalo, eu vou pedir para o Ricardo, depois eu queria conversar com vocês para a gente formar uns grupos de ataque a algumas questões que eu vou deixar, para vocês trabalharem um pouquinho em grupo, tá? Para não ficar cada um sozinho fazendo tudo, que fica muito trabalhoso. Eu vou deixar uns tarefinhas para vocês fazerem em grupo, certo? Bom, então, Todo mundo junto ou dividir grupos? não, como vocês quiserem. Podia fazer todo mundo todos. Pode fazer como vocês quiserem. Se puder todo mundo seguir, a questão é horário, né? O pessoal que tem está UF, vocês estão UF, o Thiago e o Chico, né? Bom, vocês veem, daqui a pouco 15 minutos de um relato assim. Até já. Obrigado.